Boa tarde, Igreja Trini. Muitos visitantes hoje, né? Sejam bem-vindos à Igreja Trini. Nós começamos essa igreja em outubro de 2024, né? Então a gente tem um ano e um pouquinho, né? E a gente está já fazendo nosso segundo culto de final de ano, né? Então está andando bem, né? Eu queria trazer uma palavra hoje, né? Terminando bem 2025. Eu achei que a gente ia terminar melhor com o ar-condicionado, né? No talo. Falei assim, vou até levar moletom hoje, porque vai ficar tão frio que eu vou botar moletom. Mas, felizmente, a obra não terminou, os ar ainda não estão regulados direitinho, né? Então, mas tá bom, já tá ficando mais fresquinho, né? Quando quem chegou aqui às 4 horas, tava calor, aqui tava muito quente, né? Mas agora já vai ficar fresquinho, né? De manhã, o nosso culto de manhã começava fresquinho, depois ia esquentando e terminava meio-dia, né? Num calor, nossa, muito quente, né? Até lá em casa eu tava uma conversa assim, eu acho que o pessoal não vai pro culto hoje porque tá muito quente, né? Aí a minha outra filha falou assim, mas avisa eles que o inferno é mais quente ainda. Então é melhor vir para a igreja no calor, que o inferno é mais quente ainda. Né? Mas a gente também está com uma turma, né, se preparando para ir para Belém. A gente sabe que no final de janeiro, dia 31 de janeiro, vai ter o Descend. O Descend é um culto de avivamento que vai acontecer em 5 estados do Brasil. Vamos ver se eu lembro aqui: Belém, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Recife, né? São 5 pontos do Brasil. Em cada ponto um estádio vai ser lotado e a gente vai, todos os cristãos, a gente vai entrar nesses lugares para adorar e glorificar o nome de Deus e a busca de um avivamento e uma oração pela nossa nação. Acredito que a nossa nação está precisando muito de oração, não é verdade? E hoje eu quero terminar falando sobre um homem que orou pela sua nação, e aí a gente vai estar se desafiando a isso, né? A pregação de hoje vai basicamente trabalhar a questão do término de um ciclo. Quando a gente termina um ano, a gente está terminando um ciclo, né? Vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouquinho sobre essa questão de como que a gente termina esse ciclo, como que nós como igreja nos portamos com isso, e também como que nós nos portaremos no próximo ano. Como que nós, como Igreja Trini, vamos viver o ano que vem de 2026, né? E só para vocês saberem, a gente não cancela culto, então a gente vai ter o culto de domingo hoje, a gente vai ter o culto domingo que vem, dia 4, né? A gente não cancela culto, vai ter os cultos normais, a gente só não tem o culto da virada, né? A gente não tem o culto da virada, principalmente porque a gente não tem espaço também, né? Mas a gente não está muito acostumado a fazer o culto da virada, tá? Então, domingo que vem, dia 4, vai ter culto normal, bom? Então, quando a gente fala sobre terminar um ano, né, eu sempre penso, um ano acaba e um ano inicia. Um ano acaba e um ano inicia. É sempre assim. A gente tem o final de um ciclo, a gente tem o início de um outro ciclo, né? Muitos pastores, eu sento às vezes com meus primos e a gente estava nesse Natal sentado, todo mundo conversando, e a gente estava falando das dificuldades de 2026. 2026 tem Copa e tem eleição presidencial, né? É um ano que gera muitas divisões, né? E assim, se nós como igreja, né? Aí fica essa questão, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos estar numa neutralidade, né? E aí a questão, existem muitas questões em relação a isso. Em relação à Copa, eu não estou muito preocupado, não, nem sei se a gente vai andar muito bem, né? Mas, vamos lá, né? Vai, Corinthians. O Corinthians ganhou, eu tô feliz. Vai, garoto! Né? Então, mais um ano acaba, e preparando essa mensagem, eu li uma frase que me marcou muito. Essa frase dizia assim: a vida é uma jornada, e o valor não está apenas no ponto de partida, mas em como nós chegamos ao fim, aprendendo com os desafios e crescendo. Olha só que interessante, o valor não está apenas no ponto de partida, mas em como nós chegamos ao fim. Sabe, eu não sei quem aqui, eu sei que o Pedrinho corre, mas
Eu não sei quem corre aquelas corridas de 5K, 10K, sabe, na rua. Eles têm o track and field, sei lá, tem um monte de corrida aí na rua. Aí o pessoal faz essas corridas e eu fico pensando assim, pra que correr se o cara não vai chegar em primeiro lugar? Eu ficava pensando assim, pra que os caras vão correr? Se correr 5 mil, tipo assim, 4.999 não vão ganhar, só um vai ganhar. Pra que eles vão correr se eles não vão ganhar? E aí me veio assim uma explicação para mim mesmo por que eles correm. É o prazer de você se autodesafiar a começar bem. Existe um valor na partida, né? Quando você começa a correr, mas existe um valor também na chegada. E você não precisa chegar em primeiro lugar, mas se você chegar, já é uma grande vitória. Sabe, pessoal, eu fico pensando nisso. Se você chegar, se cruzar a linha, né, de finalização da corrida, já é uma vitória. E aí eu penso que na nossa vida também, o fim ele é importante. Mas quando você chega no fim, eu vejo todas as vezes que eu vejo, né, o pessoal chegando na linha, né, tá correndo, correu 5K, 10K, 21K, 40K, sei lá. Aí eles chegam, eles pegam e eles desligam o cronômetro. E eles fazem o quê? Por que eles desligam o cronômetro? Porque eles vão reavaliar como foi essa corrida. Eles vão reavaliar quais lições eles aprenderam. Quais lições eles aprenderam nessa corrida para que numa próxima eles possam melhorar. E talvez esse seja a ideia dessa pregação de hoje. A ideia, na verdade, de hoje seria a gente tentar olhar para esse ano de 2025 e tentar pensar o que eu aprendi esse ano. O que você aprendeu esse ano? Eu esse ano estava preparando essa mensagem, eu fui no meu arquivo de fotos do celular, né? E infelizmente o meu arquivo de fotos está ligado com o arquivo de fotos da minha filha, né? Então metade eu não tive, porque era tudo foto da escola dela, com as amigas dela. As amigas pegam o celular delas para tirar foto delas mesmo, né? Então assim, muitas não vi, mas eu fui analisando de janeiro a dezembro todas as fotos, tudo que passou esse ano. Esse ano foi maravilhoso. Esse ano nós tivemos o batismo, nós tivemos a inauguração da igreja Trini, né? A gente teve inauguração depois de 10 meses de existência da igreja. Aí você pensa assim, mas pastor, por que você vai inaugurar depois de 10 meses? Porque a gente não é uma loja, a gente é uma igreja. Uma loja você inaugura, deixa tudo pronto, inaugura e começa a vender, certo? A gente não é uma loja, a gente é uma igreja. E a igreja precisa, se você inaugurar antes, no primeiro dia, você não sabe se ela vai durar. Você não sabe se você vai conseguir CNPJ, se vai estabilizar a igreja, se vai ter membro, né? No primeiro dia, né, todo mundo vem, mas quem vai ficar nessa igreja? Quem vai permanecer aqui? Quem vai servir nessa igreja? Então, realmente, depois de 10 meses, a gente teve uma consolidação da igreja e a gente fez um culto de inauguração. Foi lindo, né? Quem estava aqui no culto foi maravilhoso aqui. A gente teve um culto maravilhoso, presença de Deus, Deus falou, pastores trouxeram palavras proféticas sobre a nossa igreja, foi maravilhoso, Deus falou muito aos nossos corações, né? E aí eu vi durante o ano, e eu vi que eu aprendi muitas coisas nessa corrida de 2025, mas eu quero compartilhar uma lição. Acho que cada um aqui tem a sua lição, certo? Eu quero compartilhar a minha lição do que uma das coisas que mais pesou em mim, que mais Deus trabalhou no meu coração, foi em relação ao passado. E aí a frase que me veio na minha mente foi: meu passado pode ser o meu coveiro, ou meu passado pode ser o meu professor. É você que escolhe se o seu passado vai ser o seu coveiro, se o seu passado vai te enterrar, se o seu passado vai te remoer, vai te destruir, vai te desanimar, vai te deixar você estagnado, ou se o passado vai ser um professor
para que você melhore das próximas vezes. Depende da forma que você enxerga. Passado é passado. O que aconteceu não dá para mudar, certo? É que nem a escada. Pessoal, eu fui visitar uma senhora, né, na casa dela, e ela estava compartilhando que por causa da idade ela não conseguia andar direito, não conseguia, né, subir a escada. E aí ela mostrou isso. A gente estava sentado na sala e tinha a escada do lado. Ó, tá vendo aquela escada? Eu falei, tô vendo. Então aquilo ali é o nosso inimigo. Eu falei assim, olha, depende de como você enxerga. A escada pode ser o seu inimigo, ou a escada pode ser o seu personal trainer. Não é verdade? A escada pode ser o seu personal trainer. Tem gente que paga para subir escada. Outro dia eu fui numa academia, as pessoas estavam tudo subindo escada assim. Eu falei, pô, mano, tem 20 andares no meu prédio, cara. Vai lá na escada e começa a subir. Não, tem que pagar para subir escada. E eu fiquei pensando, a escada é um bom exemplo do passado. A escada, você pode enxergar ela como seu inimigo, aquela que quer te destruir, aquela que quer destruir o teu joelho, aquela que quer acabar com você. Mas se você olhar a escada, um personal trainer, você vai poder usar a escada para você melhorar a sua saúde. Por que você vai fazer caminhada? Sobe suas escadas da tua casa. Sabe, pessoal, outro dia eu estava falando com uma amiga minha, e ela estava falando que as pessoas, um dos lugares que as pessoas mais vivem no mundo são chamados de zona azul. Não é zona azul onde estaciona o carro, não, tá? São zona azul do planeta Terra. E essas zonas azuis são os lugares onde as pessoas mais vivem. Um dos lugares que as pessoas mais vivem é uma ilha do Japão chamada Okinawa. E lá em Okinawa, eles foram para Okinawa tentar descobrir por que os okinauenses vivem mais. É a maior quantidade de pessoas acima de 100 anos que tem no mundo, é lá em Okinawa. E o que eles fazem? Será que é alimentação? Será que é o shoyu? Será que é a batata doce? Então, um monte de gente começou a fazer uma pesquisa para saber o que o pessoal de Okinawa faz para eles viverem mais. Mas sabe, uma pessoa descobriu um segredo de Okinawa. Okinawa é um lugar montanhoso, cheio de subida e descida. E eles não aplanaram a terra. Eles deixaram as montanhas do jeito que elas são. E as pessoas de idade, as pessoas, os adultos, as crianças, todos eles fazem questão de subir e descer aquelas montanhas. Por quê? Porque ao invés de olhar as montanhas como seu inimigo, você pode enxergar ela como seu professor. E eu aprendi isso no meu coração esse ano. A olhar para o passado, não como meu coveiro, mas a olhar para o meu passado como meu professor. Então eu penso que terminar bem é algo importante. Na verdade, às vezes a gente só pensa em começar bem, né? Mas a gente precisa pensar em terminar bem também. Você não pode só começar bem, você tem que terminar bem. E na palavra de Deus, olha só, quando você vê o Salmo 121, Salmo 121 é aquele que fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele ainda fala que Ele vai te proteger, Ele vai estar com você no teu caminho, mas Ele fala que Ele vai, no último versículo 8, Ele diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para sempre. Ele vai abençoar a sua saída, Ele vai abençoar o final do ano, e Ele vai abençoar também o começo do ano. Ele vai abençoar o final de um ciclo, Ele vai abençoar o começo de outro ciclo. Eclesiastes, que é um livro escrito por Salomão, um livro que foi escrito por uma das pessoas mais sábias do mundo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Às vezes a gente acha que o início é o melhor, mas não, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Então eu fico pensando comigo mesmo, o fim das coisas é muito importante. Nós temos que terminar bem.
Quando eu estava lá no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, eu e a Dé estava grávida, e a gente estava pensando em sair de lá. A gente estava orando para saber de Deus se era para sair ou não. E aí a gente foi orar com um casal de missionários, amigo nosso, um casal de uma outra missão, de uma outra denominação, mas eles eram nossos melhores amigos. E a gente, toda segunda-feira, que era nossa folga, a gente fazia alguma coisa junto, um churrasquinho, alguma coisa junto. E a gente foi falar com eles. E eles leram esse texto pra gente: o fim das coisas é melhor do que o seu início. E eles falaram pra gente: Joel e Débora, terminem bem o seu tempo em São Gabriel da Cachoeira. Terminem bem. E eu ficava pensando assim: pra que terminar bem? Vou pegar minhas coisas e vou vazar. Não, terminem bem. E a gente terminou bem. A gente conversou com as pessoas que a gente cuidou. A gente tentou estruturar um ministério para que não houvesse falta. Então eu vejo que a gente terminou bem. E geralmente a gente gosta de terminar bem um ministério, ou uma fase, um ciclo das nossas vidas. Esse ano a gente terminou com o Movimento A2, né? O Movimento A2 foi um movimento que começou lá em 2019, a pensar em 2019 como o Movimento Rise, que veio da Austrália, depois virou o Movimento A2. A gente cuidou de muitos jovens, a gente investiu nossa vida, a gente investiu em discipulado para muitos jovens. Mas esse ano foi um ano que o A2 acabou, mas a gente falou: vamos terminar bem, né? Então todos os ciclos, eu e a Débora, a gente sempre fala assim: de onde a gente sai, a gente tenta sair com a porta aberta, sabe? A gente não fecha a porta, a gente deixa a porta aberta, né? Então, por exemplo, quando eu terminei, servi 9 anos na IMOSP. Tem um pessoal da IMOSP aqui com a gente hoje, glória a Deus, amo vocês. E aí, quando eu saí da IMOSP, eu saí de lá com a porta aberta. Para vocês terem ideia, a liderança daquela igreja não tirou meu nome do hall de liderança de lá. Eu fui servir em outra igreja e o meu nome continuou lá, né? E eles falaram assim: Joel, a hora que você quiser, aqui é a tua casa, cara, pode voltar, né? E toda vez que eu vou lá para alguma coisa, ele pediu tempo emprestado para fazer o evento. Sempre que eu vou lá pregar no acampamento de alguém lá, dos jovens, das crianças, dos adolescentes, eu sempre sou muito bem-vindo. Eu sempre chego lá e me sinto em casa. Por quê? Porque a gente saiu com a porta aberta. Sair é tão importante, ou é até mais importante do que começar. Paulo escreve para Timóteo na prisão, sendo condenado à morte. Ele sabia que ele ia morrer, mas mesmo assim Paulo escreve para Timóteo e ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Esse versículo foi o versículo que meu sogro ele pediu para Débora: Débora, onde está escrito esse versículo mesmo? Nesse dia foi o dia que ele descobriu que estava com um câncer, né, na região assim do pescoço, e a médica, a Débora levou o pai dela para fazer esse exame, e a médica falou assim: olha, seu pai está com câncer. E aí o meu sogro, a primeira coisa que ele lembrou foi: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ainda tinha muito chão pela frente, ainda tinha tratamento, ainda tinha um monte de coisa para fazer, mas a primeira coisa que passou na cabeça dele foi: combati o bom combate. Nós precisamos aprender a terminar bem. Você ainda tem tempo para terminar bem. E sabe que eu penso em terminar bem? Terminar bem é você terminar bem com as pessoas, terminar bem, sabe, sem dívida. Às vezes não dá, tá, pessoal? Mas assim, sabe, terminar bem, sabe, fazer as coisas direito, terminar as coisas que você se comprometeu a fazer esse ano, fazer direitinho. E eu acho que a gente precisa pensar nessa ideia de terminar bem. Eu espero que essa frase de Paulo seja a nossa frase de conclusão de vida. Combati o bom combate. Não se arrependa de não ter evangelizado. Não se arrependa de não ter servido na igreja. Sabe? Eu penso assim, eu sei que meu pai não dura para sempre, né? Amo meu pai, né?
Mas eu sei que todos morrem, né? Um dia ele vai para a glória também, eu tenho certeza disso, porque eu também vou. Mas eu não quero me arrepender de não ter passado tempo com ele. Por isso que eu tenho tentado passar bastante tempo com ele. Ir para a feira com ele, sair com ele, resolver as coisas com ele, né? Porque eu sei que eu não quero chegar no fim, se ele for antes de mim, mas se ele for, eu não quero me arrepender de ter falado assim, poxa, podia ter passado mais tempo com ele. Não, eu não vou me arrepender, porque eu tenho investido para isso não acontecer. Termine bem o seu ano. Termine bem o seu ano. E eu quero trazer um texto de um fim de um ciclo, de um começo de um outro ciclo. Talvez pensando já em 2026. Pensando já em como nós vamos viver 2026. E aí, quando a gente entende que o ano termina bem, o ciclo termina bem, nós precisamos também pensar em começar bem o próximo ano. E aí, eu queria trazer para vocês a oração de Neemias. Eu não sei se você sabe quem foi Neemias na Bíblia, mas Neemias vem depois dos livros de Reis, depois dos livros de Crônicas, aí vem o Esdras e Neemias. E o Neemias, ele era do povo de Israel, só que você tem que entender a história. O povo de Israel viveu naquela região de Judá, de Jerusalém, e eles viveram nessa região, e aí Deus falou para eles assim: se vocês continuarem me desobedecendo, eu vou tirar vocês daí, vocês vão ser escravos de um povo estrangeiro, vão destruir tudo que você tem aí, vocês vão viver escravos do povo estrangeiro, né? E aí o que aconteceu foi que o povo continuou desobedecendo, continuou no pecado, continuou desobedecendo. E aí o que aconteceu? Aconteceu a profecia, aconteceu aquilo que os profetas estavam falando que ia acontecer. Veio um povo da Babilônia, destruiu Jerusalém, pegou todo o povo de Israel, levou exilado, levaram eles escravos. Depois de muito tempo, muitos voltaram, né? Chegou um outro rei, deixou eles voltarem, né, para a terra deles, mas o que aconteceu? A terra estava toda destruída, o povo estava todo sofrendo, estava todo mundo passando dificuldade, né? A gente não via mais as pessoas tão... E o que aconteceu? A gente não via mais as pessoas tão felizes como era antigamente, né? Parecia que uma nuvem negra estava sobre esse povo. E o Neemias, ele estava no estrangeiro, né? Ele era escravo, ele era servo de um rei estrangeiro, e ele era o copeiro desse rei. Para você ter ideia da importância da profissão de Neemias, ele era copeiro do rei, mas não era o copeiro, não é aquele que fica na copa servindo a bebida para o rei, não. Ele era aquele que bebia a bebida do rei antes, para saber se ela não estava envenenada. Imagina, o cara era o segurança do rei. O rei confiava tanto nesse Neemias, que esse Neemias, ele bebia tudo que o rei ia consumir, ele comia um pouquinho para ver se não estava envenenado, porque se tivesse, esse Neemias morreria primeiro. E aí esse Neemias ficou sabendo que o povo dele estava arruinado, que a cidade dele, que o país dele estava uma tristeza só, estava tudo ruim. E aí o Neemias faz uma oração. Eu queria ler essa oração com vocês, né? Neemias capítulo 1, 4 a 10, e ele começa assim o texto: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, e os teus olhos estejam abertos a ouvir a oração do teu servo que está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos
e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Essa oração de Neemias, essa ação de Neemias e essa oração de Neemias precisam ensinar a gente como que nós vamos viver o ano de 2026. Depois eu quero trazer uma palavra profética para vocês, de bênção, para que a gente possa refletir no que Deus quer para nós no ano que vem. Esse texto, ele começa assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aqui tem alguns princípios muito importantes que eu queria compartilhar com vocês, para que no ano que vem nós possamos viver uma espiritualidade da obediência, a espiritualidade de como Deus se move através de nós. Eu não quero ser mais uma igreja que reúne pessoas, eu quero ser uma igreja de pessoas que veem a mão de Deus se mover através de nós. Então, Neemias foi essa pessoa. Neemias, ele foi usado por Deus. A oração, a ação de Neemias fez com que Jerusalém, o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Às vezes eu penso que muita coisa no nosso país precisa ser reconstruída. Então eu vejo que essa ação de Neemias é muito importante para nós. Primeira ação que eu vejo, ele diz assim: quando vi essas coisas. Sabe, pessoal, tem vezes que você vê uma coisa, mas você não enxerga. Não sei se você já parou para pensar. Às vezes a gente não tem, algumas informações passam batido para nós. Sabe, no seu Instagram, não sei aonde você recebe informação, no Jornal Nacional, não sei se, faz tanto tempo que eu não vejo Jornal Nacional, nem sei se existe, mas assim, quando você assiste esses jornais, assim, às vezes uma notícia passa batida, sabe? Você viu, mas aquilo ali, você não prestou atenção. Mas aqui não, Neemias, quando ouvia essas coisas, o Neemias, ele tinha um senso de atenção. E eu quero quero sugerir para você, que ano que vem, e a partir de agora, eu quero ter um senso de atenção e um coração aberto para ouvir a Deus e ouvir as pessoas. E eu peço a Deus que me dê sabedoria para escutar e agir. Sabe, pessoal, às vezes a gente tem pessoas sofrendo na nossa igreja e a gente passa batido. Por quê? Porque a gente não conseguiu ouvir o clamor das pessoas, do que as pessoas estão passando. Porque a gente não está dando atenção às pessoas, ao sofrimento das pessoas. E aí eu vejo que Neemias, ele tinha esse senso de atenção. E eu oro para que nós, como igreja, nós possamos ter esse senso de atenção quando ouvir essas coisas. Segunda coisa que Neemias faz, ele fala: sentei-me. Sabe, pessoal, às vezes você ouve uma notícia e você continua fazendo o que você estava fazendo. Você ouve uma notícia: aquela pessoa está doente, tá bom. Aí você continua fazendo o que você estava fazendo. No momento em que Neemias ouviu que o povo dele estava em sofrimento, ele sentou. Ele sentou para quê? Ele sentou para clamar por aqueles que sofrem. E eu vejo que quando Neemias fala que ele sentou, eu penso assim: eu quero viver uma vida menos reativa e mais intencional. Eu quero ser intencional na hora de orar, mais da força de Deus do que da minha própria força. Sabe, pessoal, muitas vezes a gente quer resolver as coisas pela nossa própria força, mas a sua força é muito fraca. Você é muito fraco. Você quer resolver, você acha que você sabe. Às vezes a gente tem essa noção: não, mas deixa que eu sei o que é para fazer.
Mas toda vez que você pensa, eu sei o que é para fazer, você está falando assim, Deus, não entra aqui não, que aqui quem vai resolver sou eu. Talvez, mesmo que você saiba, talvez a primeira coisa que você deve fazer é sentar e buscar o Deus dos céus. Eu nunca me esqueço de um médico que foi para o Amazonas. O cara era especialista, ele era pediatra, especialista em pediatria. E aí eu estava traduzindo ele, a mãe vem com o filho, aí o filho, e ela começa a falar o problema do filho, e eu fui traduzindo tudo que a mãe falava para ele, e aí quando eu terminei, eu pensei assim, esse caso está fácil, esse pediatra vai tirar de letra, já sei até o remédio, né? Até pensei, posso já falar o remédio que é para dar para ele? Eu já sabia até o remédio que ia dar. Esse médico, ele vira para a mãe, e ele fala assim, vamos orar? Vamos orar? Eu pensei assim, camarada, tu é médico, tu sabe o que é para fazer, você sabe o que ele tem, você sabe que remédio que é, e você não precisa orar. Eu pensei assim, depois eu me senti o cara mais carnal do mundo. Ele sabia o que era para fazer, ele sabia o que ele tinha, mas ele parou para orar. Uma coisa que me chamou muita atenção na palavra da semana passada do Além, dessa questão da palavra profética, foi isso. Antes de buscar um remédio, por que a gente não ora? Antes de buscar uma solução física, às vezes você até sabe, por que você não ora pedindo ao Senhor? Algumas jovens aqui da nossa igreja foram no retiro lá da Zion, lá em Registro, né, tem o Dunamis Farm, e eles foram para o retiro lá, e elas voltaram meio assim, assustadas, porque quando eu falava assim, estou com dor de cabeça, vou orar. Não, estou com dor de cabeça, me leva no ambulatório. Não, vou orar. Aí a responsável, ao invés de levar para a enfermaria, vamos orar. Aí orava, melhorou? Um pouquinho, vamos orar mais. Aí orava mais. E aí, melhorou? Mais um pouquinho, vamos orar mais. E eles oravam até a criança perder a dor de cabeça. Por quê? Porque a primeira reação nossa deveria ser buscar a força no Senhor. Mas geralmente a gente pega, a nossa primeira reação é confiar naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente entende. Seria muito melhor que a gente fizesse igual Neemias, sentasse e buscasse o Senhor. Segunda coisa que acontece aqui nesse texto, ele chora. Ele chora. Qual foi a última vez que você chorou? Chorou assim, não assim, você perdeu alguém muito querido perto de você. Chorou por alguém que está sofrendo. Chorou porque você sente que você pecou contra o Senhor e você precisa se arrepender dos seus pecados. Qual foi a última vez? Sabe, pessoal, eu penso que nesse ano eu quero ter mais compaixão pelos que sofrem. Eu quero sentir mais empatia pelas pessoas e diminuir um pouco a minha autocomiseração. Às vezes a gente é muito autocomiseração, é quando você fala assim, ai, coitado de mim, tá vendo como eu sofro, ai, tá vendo, nem tenho dinheiro, ai, tá vendo como eu sofro, olha, eu nem consigo fazer isso, ai, eu nem tenho um carro que consegue chegar naquele lugar, ai, para de reclamar. Comece a agradecer o que você tem. Você tem tanta coisa. Você tem tanta coisa. Mas a gente se afunda na nossa autocomiseração. Mas que nós possamos ser um ano da compaixão. Domingo que vem é o primeiro culto do ano. Eu vou falar para vocês o que Deus falou para mim para 2026. Para essa igreja, Igreja 30. E a gente vai trabalhar a fundo nessa questão daquilo que Deus falou para 2026. Né? Então, se você quer saber como que a gente vai caminhar no ano que vem, domingo que vem a gente vai falar sobre isso. Mas uma das coisas importantes é essa, que nós possamos ter compaixão das pessoas que sofrem.
E sabe, pessoal, o povo oriental é um povo perigoso nessa área, sabe? É perigoso, sabe por que é perigoso? Porque a pessoa chega aqui rindo, feliz, mas lá no fundo está tudo quebrado. A gente chega feliz, dando risada, cumprimentando, abraçando, mas lá em casa está tudo quebrado. Talvez a gente vai precisar de ter uma sensibilidade até maior para descobrir o que está quebrado lá em casa, mesmo vendo a pessoa sorrindo, e ter compaixão dessa pessoa ao ponto de interceder, orar e ser intencional na oração pelas pessoas. Sabe, pessoal, eu costumo assim, quando eu vejo uma coisa meio grave que aconteceu, uma pessoa manda uma mensagem para mim, o negócio está meio grave, na hora eu já gravo uma oração e mando para a pessoa. E olha, teve gente que ouviu mais de 10 vezes a oração que eu fiz para ela, porque aquilo conforta, aquilo fortalece, é uma intercessão que encoraja, que levanta as pessoas para elas caminharem com Cristo e lutarem mais um pouquinho. E a última coisa que eu vejo é que a gente precisa ter no ano que vem, o texto diz, ele termina assim: jejuando e orando ao Deus dos céus. E esse próximo ano eu quero ter uma vida de oração mais intensa. Eu quero ter uma vida de oração mais intensa. Eu quero aprender mais sobre o jejum, de olhar para Deus ao invés de focar nos problemas. Nós podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, nós vamos nos desafiar a viver uma espiritualidade mais profunda do que a espiritualidade que a gente viveu nesse ano. Então, o texto, quando ele diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Tem 4 grandes resoluções que a gente pode pensar para o próximo ano. Mas a oração de Neemias, ela começa depois desse texto. Ela começa dizendo assim: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Basicamente, a oração do Neemias é uma oração que engrandece a Deus e que busca um coração obediente a Deus. Pessoal, se a gente tiver um coração obediente a Deus, a gente já vai ter muito. O problema é que a gente não consegue obedecer a Deus. Deus fala uma coisa para nós, a gente sabe o que é para fazer e a gente não faz. Talvez a gente realmente precisa gastar um tempo e orar dizendo assim: Deus, me dá um coração obediente. O grande problema do Velho Testamento, todo o Velho Testamento teve um problema só, e o problema é a desobediência. Se eles obedecessem a Deus, Deus ia abençoar muito eles, muito eles. Mas nós teimamos, nós nos auto-enganamos para cair na desobediência, para fazer aquilo que não deve, para fazer aquilo que Deus falou para não fazer. Então, a segunda parte da oração desse Neemias, ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Sabe, pessoal, a gente vive num país tão polarizado, e a gente gosta de jogar a culpa para o outro lado. Se você é uma pessoa de esquerda, você quer muito jogar a culpa para a galera da direita. E se você é de direita, você está sempre jogando culpa para a galera da esquerda. Mas sabe qual é eu fico pensando que a atitude correta para a gente ver um Brasil melhor vai ser o quê? Nós orarmos pelo pecado daqueles que cometeram erros no nosso país, ao invés de jogar a culpa para o outro lado e falar: tá vendo? Foi por causa de vocês que fizeram isso.
é por isso. Mas não, a gente olhar as nossas falhas, nos ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão pelo país inteiro, pela comunidade brasileira inteira, porque só assim nós vamos receber a bênção do Senhor. Sabe, enquanto você achar que você é um santo e que os outros estão fazendo tudo errado, a gente não vai para frente. A gente precisa reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e pedir perdão por erros que nós não cometemos. É um absurdo, né? Talvez você está falando assim, não, pastor Joel, você está falando um absurdo. Por que eu vou pedir perdão de um pecado que eu não cometi? Pergunto para você, Neemias, ele precisava confessar o pecado de corrupção, de imoralidade, de desobediência ao Senhor. Neemias era um cara extremamente obediente ao Senhor, temente ao Senhor, tinha fé no Senhor, mas ele se ajoelhou diante do Senhor e ele fez uma oração de quebrantamento e uma oração de santidade. Nós precisamos orar pela nossa nação como comunidade. Se você aqui na igreja Trig, você sabe se que alguém errou, você sabe se o pastor errou, ou algum líder errou, errar, você faz o quê? Tá vendo? É aquele cara, por isso que tá assim. Não, se ajoelha e ora pedindo perdão pelos pecados que você não cometeu, mas que alguém da sua comunidade cometeu. Isso é o povo de Deus. Quebrantamento e santidade. Eu gosto muito do Salmo 24. Ele diz assim: quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam a ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha só, eles receberão a bênção do Senhor. Quem? Quem tem mãos limpas e coração puro. Nós precisamos ser um povo que busca ter mãos limpas e um coração puro diante do Senhor. Por isso que ele fala: confesse os pecados que nós israelitas temos. Quebrantamento e santidade. Eu queria terminar esse momento aqui da oração de Neemias já no capítulo 2, versículo 8. Depois, olha só, depois que o Neemias, ele fica sabendo, ele entra num período de jejum e oração, ele começa a orar, e aí o rei chega para o Neemias e fala assim: Neemias, por que você está triste? Eu estou vendo o seu semblante triste, você não é assim. E aí o Neemias fala: meu senhor, desculpa, mas eu vou te falar, como que eu posso ficar feliz se a minha família está passando dificuldade? E aí o rei e a rainha falam assim: o que a gente pode fazer para te ajudar? Ele falou: se você puder me liberar um pouquinho, para eu poder ir lá na minha família e ajudar eles a reconstruir o templo, reconstruir os muros. E o rei, olha só a importância do Neemias, o rei não só libera o Neemias, como ele fala assim: eu vou te dar todo o material, todo o subsídio que você precisar para você reconstruir a tua cidade e reconstruir a tua casa. E olha só, depois que Neemias ouve isso do rei, ele diz assim: pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Que a bondosa mão de Deus esteja com cada um de vocês nesse próximo ano que virá. E eu quero terminar rapidamente, tá, pessoal? Não vou começar a pregar agora não, até que, eu sempre falo, né, até que foi a introdução, agora eu vou começar a pregar. Não, eu quero terminar com uma bênção para vocês. Eu creio que essa é uma palavra profética. Deuteronômio capítulo 28, ele fala sobre uma bênção condicionada. O que é uma bênção condicionada? Sabe o que é uma bênção condicionada? A bênção condicionada é assim: eu vou te abençoar se você fizer isso. Sabe aquela promessa de final de ano? Se você passar de ano eu vou te dar um presente? É mais ou menos isso. Se você fizer o que eu vou falar para você, eu vou
te dar presentes, eu vou te dar bênçãos, mas você precisa fazer o que eu vou pedir para você fazer. Isso é uma bênção condicionada. Então quando você vai lá para Deuteronômio 28, o texto vai dizer assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Então qual que é a prerrogativa? O que você precisa fazer? É simples: obedecer ao Senhor. Se você obedecer ao Senhor, agora eu vou te trazer a lista das bênçãos que Deus quer te dar, mas tem uma condição: se obedecer ao Senhor. E o que é obedecer ao Senhor, né, pessoal? Obedecer ao Senhor é você ir para a igreja. Obedecer ao Senhor é você conhecer mais da palavra de Deus. Obedecer ao Senhor é você viver em comunhão com as pessoas. A gente sabe o que é obedecer ao Senhor, mas muitas vezes a gente não faz. Mas olha só a lista profética do que Deus quer dar para você. Se você obedecer ao Senhor, versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Vocês vão ser abençoados dentro da tua casa e vocês vão ser abençoados no teu trabalho. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua assadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, abençoará na terra que lhes dá. Quem quer essa bênção? Eu quero muito essa bênção. Qual é a condição? Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Viva uma vida que agrada a Ele. Sabe, pessoal, às vezes a gente acha que os nossos caminhos já estão traçados. Talvez você tenha até um plano para 2026. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz em Isaías: meus pensamentos, Deus falando para nós, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos são muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Obedeça a Deus, que Deus vai te dar muito mais do que você pode imaginar, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Se os caminhos e os planos dele são mais altos e maiores do que o nosso, a gente vai confiar em nós ou nele? Confie nele. Confie nele, porque ele vai abençoar a sua vida. Eu queria que vocês guardassem, pessoal, esse texto aqui, Deuteronômio 28, de 1 a 8. Leva para a tua casa, medita na sua casa. Antes de terminar o ano, faz uma reflexão em Deuteronômio 28, 1 a 8. Faz uma reflexão nisso. Coloca resoluções na sua vida. O que você precisa obedecer ao Senhor para o ano que vem? O que você precisa ter de busca pela santidade, pela graça, pelo amor, pela missão de Deus para a sua vida? E aí eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai te dar muito mais do que você pode imaginar. Que 2026 seja o ano da bênção. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado que 2026 seja o ano da bênção para você. Amém. Amém. Feche os seus olhos, vamos ficar em pé. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo ano que se passou. 56 domingos maravilhosos. Nós pudemos buscar a Ti como igreja. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui na Igreja Trini. E nós Te agradecemos, Senhor, por todas as vidas, por
todas as pessoas que pertencem a essa comunidade. Abençoa os visitantes que vieram aqui no culto hoje. O Senhor derrame graça. Abençoe a vida de cada um. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que ouve o nosso clamor, mas que nós possamos ouvir o clamor uns dos outros. Que nós possamos ler atrás do sorriso das pessoas. E se pessoas estiverem sofrendo, Pai, que nós possamos ser a igreja que intercede pelos que sofrem. Eu oro, Deus, para que esse ano seja, 2026 seja um ano da bênção. Mas existe uma condição para essa bênção vir. Por isso eu oro e te peço e clamo a Ti, Deus, que o Senhor nos dê um coração obediente, um coração obediente à Tua palavra, um coração obediente aos Teus mandamentos, um coração obediente ao Teu sacrifício, um coração obediente à Tua palavra, um coração obediente ao Teu Espírito Santo que tenta nos guiar, e a gente se auto-sabota para seguir o caminho que a gente quer. Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, contrito, compungido, um coração derramado no Teu altar, e que nós tenhamos um coração obediente a tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Trabalhe em nós, que o ano que vem seja diferente, que o ano que vem seja o ano da bênção, que nós possamos experimentar mais da Tua graça. Que o Senhor nos abençoe e guarde em tudo o que fizermos, para a honra e glória do Teu santo nome.